Howdy! Como são todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges. Nós vamos conferir o conteúdo de hoje. Então, aula 7, revisão. Bom, então, vamos rever os tópicos principais desta primeira unidade. Acompanhe conosco. Vamos agora relembrar as reading strategies, estratégias de leitura. Vamos lembrar a listinha que nós temos aqui, que a gente vai ver com calma cada uma delas. Então, nós temos o skimming, as keywords, as palavras-chave. Pictures são muito importantes, são as imagens. Titles, os títulos dos textos. Context, o contexto. E inference, que é a inferência, você inferir o que está ali por trás daquele texto, ok? Então, vamos começar com o skimming. Então, olha só, relembrando, o que é essa estratégia de leitura, não é? Então, skimming é estratégia de leitura, é uma estratégia. Para que serve? Compreender a ideia central de um texto sem a necessidade de ler todas as palavras, ok? É só para saber do que o texto está falando. Como é que a gente utiliza? Como é usado? A gente examina a superfície do texto, identifica as informações que mais se destacam. Focamos em elementos chaves, como, por exemplo, os títulos, subtítulos, as imagens, as palavras recorrentes, ou seja, as que se repetem, palavras cognatas e informação não verbal. Quais são elas? Figuras, gráficos, tabelas, símbolos, sinais, etc. Então, temos muitos detalhes que nós podemos recorrer para utilizar essa estratégia. Vamos ver um pouquinho mais como nós utilizamos mais ela. Então, como é que nós podemos utilizar mais o skimming, não é? A gente lê, olha, rapidamente o texto, não precisa tomar muito tempo, 1 minutinho. Ignore as palavras difíceis, ok? Vocês não vão precisar dela nesse primeiro momento. Responda as seguintes perguntas. Qual é o tema central? O texto é positivo, negativo ou crítico? Então, esse primeiro olhar que você vai dar, não é? Nesse texto, vai ser um olhar mais geral, ok? E vamos ver um pouquinho mais, não é? Para a gente melhorar as nossas estratégias de leitura. Vamos aqui comigo, então. Bem, nós vimos que na estratégia de leitura skimming, nós podemos utilizar as keywords. O que são keywords? Palavras-chave. Então, são os termos principais que representam o assunto central de um texto, artigo ou documento. Palavras principais, guardem isso. Para que serve? Ela ajuda a identificar o tópico principal, sendo frequentemente repetidas ou destacadas no título, introdução e conclusão. Quando você tem um texto bem escrito, bem estruturado, com certeza você vai ver essa palavra no título, vai ver na introdução e vai ver também essa palavra lá na conclusão. Como é que nós utilizamos? Por exemplo, em um texto sobre a inteligência artificial, IA, algoritmo, dados e aprendizado, seriam as keywords, as palavras-chave, não é? Isso é só um exemplo, ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre as estratégias de leitura. Acompanhe aqui comigo. Vamos ver agora um exemplo de reading comprehension. Vocês vão fazer uma leitura aqui junto comigo. Nessa imagem aí, ela faz parte de um texto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eu tenho uma pergunta para vocês sobre essa imagem. Você analisando essa imagem, na sua opinião, qual seria o possível assunto do texto que a gente vai ver daqui a pouquinho? Nós temos quadro, né? Vários quadros aí, certo? Uma parede com vários quadros. Possivelmente isso daí é um museu, né? Tem uma pessoa ali, está apreciando também os quadros. E aí, o que seria possivelmente esse assunto que a gente vai já ver? Essa é a imagem do texto, certo? Então, vocês já pensaram aí na mente de vocês? Agora a gente vai analisar algumas questões antes de ver o texto em si. Vamos lá comigo. Bom, agora, antes de nós vermos o texto, vamos ver algumas perguntas para guiando vocês aí, antes de fazer a leitura em si. Pergunte-se, qual seria o assunto do texto? A próxima pergunta, como você chegou a essa conclusão? Que estratégias você utilizou?
Próxima pergunta. As palavras cognatas e repetidas auxiliaram na sua conclusão? Dê exemplos de algumas dessas palavras. Então, essas são perguntas para guiar você após a leitura do texto que a gente vai ver agora. Acabamos de ver a imagem do texto. Vocês já pensaram qual é o possível título dele, não é? E essas perguntas são para guiar vocês após a leitura. Qual o assunto? Como é que você chegou a essa conclusão? Que estratégia você usou? As palavras cognatas repetidas te ajudaram? Certo? Agora vamos conferir comigo o texto. Olha só, eu não coloquei o título, hein, de propósito. Então, aí o título, né? Tá aí um espaço para que vocês possam pensar, e a gente vai pensar junto, certo? Eu vou guiando vocês aqui durante o texto, mas vocês já vão fazendo aí aquelas perguntas, né? Vão lembrando as perguntas que a gente acabou de ver. Então, aqui começa, não é? Essa primeira parte. E aí diz assim: Art has always been a powerful way for people to communicate ideas and emotions. Bom, a palavra art já começa aqui a frase. Art é uma cognata, não é isso? Isso mesmo. Vocês pensaram certo, é a palavra arte, ok? E aí continuamos aqui na próxima frase. Across different cultures, artistic expressions such as theater, music and visual arts reflect the values and traditions of a community. Olha só, nesta frase podemos observar palavras relacionadas à arte. Estamos falando de diferentes culturas, expressões artísticas, como teatro, música, artes visuais. Olha só, todas essas palavras são relacionadas à palavra principal que começou a nossa frase, que foi arte, certo? Vão pensando aí junto comigo, vamos ver o próximo. In many parts of the world, art is used to celebrate important events and tell stories about the past. Olha só, a primeira frase que tinha lá começava com arte, não é? E novamente ela está aqui. Então, já dá para a gente inferir desse texto que ele está falando sobre esse assunto, não é verdade? Vamos continuar um pouquinho mais. Murals, for example, can represent historical moments and social movements, help people understand their identity. Então, ele fala aqui sobre os murais, não é? Que podem representar importantes informações sobre os movimentos sociais de uma sociedade. E temos mais um pedacinho ali do nosso texto. Nowadays, art is also present in digital platforms, reaching global audiences and promoting cultural exchange. Novamente a palavra arte está ali, ó. Art is also present. Então, ela também está presente onde? Digital platforms. Palavras cognatas, né? Plataformas digitais, isso mesmo. E aí a próxima frase diz: It encourages creativity and helps individuals see the world from different perspectives. Então, ali essa última frase tem a palavra encourages. Encorajar. Encorajar o quê? Creativity, a criatividade, né? And helps individuals. Ajuda as pessoas a quê? A see the world. A ver o mundo de different perspectives. De diferentes perspectivas. Ele está falando de quem? Isso mesmo, está falando de arte. E agora a pergunta para você é a seguinte, não é? Após utilizar as estratégias de leitura, que título você daria a esse texto? Você usou que estratégia de leitura? Você viu palavras repetidas, você viu palavras cognatas, você viu as palavras-chave, que nesse caso já foi logo de começo, né? Que é a palavra art, certo? Então, nesse texto, ele trata da importância da arte na sociedade, na cultura, destacando seu papel na comunicação, na preservação da história e a conexão entre diferentes culturas. Então, quando a gente utiliza a estratégia de leitura skimming, que com certeza vocês utilizaram, o leitor deve focar nos elementos como o título, as primeiras frases de cada parágrafo, as palavras-chave que a gente já viu aí, não é?
como por exemplo, art, culture, society, communication. Então, todos esses elementos nos permitem identificar rapidamente o tema geral, sem a necessidade da leitura detalhada. Então, a gente não leu, a gente não passou tanto tempo lendo esse texto, não é? Mas a gente conseguiu chegar a uma conclusão rápida. Por quê? Porque nós utilizamos estratégia de leitura. Então, só para a gente relembrar, quais foram as nossas palavras-chave, não é? Que nos ajudaram a identificar este assunto. Tem art, society, culture, people, express ou expressions, ideas, stories, past, identity, communication, digital platforms, global audience, culture exchange e creativity. Bem, então esse foi só um treinamento que a gente acabou de fazer, né? Utilizando a estratégia de leitura skimming. Temos outras estratégias também, como por exemplo, context. Então o que é? É o conjunto de informações que envolve uma palavra, frase ou texto, ajudando o leitor a compreender o seu significado. Então, ele inclui o quê? As palavras ao redor, o tema, a situação e a intenção do autor. Serve para quê? Compreender o sentido geral do texto. Ajuda a gente a entender as palavras desconhecidas, identificar o tema e a mensagem principal. E apoiar também o processo de inferência, que a gente vai ver também. Como é que a gente utiliza o contexto? Observe as palavras antes e depois do termo desconhecido, né, que você não entendeu muito bem. Identifique o tema do texto, por exemplo, cotidiano, saúde, meio ambiente, informação sobre algo específico. Perceba as ações descritas, o que está acontecendo, e relacione as informações para construir sentido, ok? Esse é o contexto. Vamos ver agora um pouquinho sobre a inference, que é a inferência. Para que serve? O que é? Vamos ver aqui. Inferir é o mesmo que deduzir ou chegar a uma conclusão a partir de outros elementos já conhecidos. Então, serve para quê? Deduzir o significado de um termo dentro de um contexto, para questões que pedem um subentendido ou a opinião do autor. Como é que a gente utiliza? Então, conecte as ideias e informações, identifique a intenção do autor. Informar é persuadir? Então, faça as suas deduções e tire as conclusões, ok? Então, todas essas que a gente acabou de ver foram a estratégia de leitura que nós utilizamos para fazer uma leitura de um texto. Não necessariamente você lê palavra por palavra. Você leu por alto e utilizou várias estratégias para chegar ao seu objetivo, né? Responder as questões ou saber qual o assunto do texto, ok? E agora vamos para o nosso próximo tópico. Vamos relembrar os modal verbs. Olha só, nós temos aí os usos dos modal verbs, que são os seguintes. Should serve para quê? Para dar conselho ou sugestão mais informal, certo? Eu acho que, eu penso que, na minha opinião. Ought to serve para quê? Conselho, obrigação moral ou recomendação, tá? Lembre-se dessa palavra, obrigação moral, dá mais essa ideia. E o must é obrigação ou forte necessidade. Está muito relacionado a regras, right? Bom, então nós vimos um pequeno resuminho, né, dos verbos modais e agora acompanhe conosco um trecho de vídeo que mostra cada um desses exemplos. Vamos dar uma olhada.
Bom, vimos exemplos, né, de cada um dos nossos verbos modais. Agora vamos olhar com calma outros exemplos. Vamos começar com should. Lembre-se que o uso do should é dar conselhos ou sugestão. Então, nesse caso aí da nossa frase, do Marco Aurélio, it is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. Então, não é a morte que um homem deve temer, mas sim temer nunca começar a viver. Na verdade, a pessoa tem que aproveitar a vida, certo? Não ficar com medo, medos e medos. Vamos ver agora mais um exemplo, um trechinho de vídeo com o nosso should. Do you think I should buy this cap? Yes, you should. It's perfect on you. Ok, então vocês viram o should aí, mais um exemplo, né? Você deveria, na minha opinião, eu acho que. Agora a gente vai ver o ought to. Para que a gente utiliza o ought to? Para indicar obrigação moral e dar conselhos ou recomendações sobre o que é considerado certo, apropriado ou benéfico. Então, frequentemente é seguido pelo verbo no infinitivo sem o to. Vamos ver alguns exemplos comigo. Então, olha só. Conselho ou recomendação. She ought to study for the test. Ela deveria estudar para a prova. You ought to eat more vegetables for a healthier diet. Você deveria comer mais vegetais para uma dieta mais saudável, não é? Vamos ver mais exemplos. He ought to apologize for his behavior. Ele deveria se desculpar pelo seu comportamento, que não foi adequado. Mais um exemplo. Obrigação moral. Também temos essa ideia no ought to. We ought to respect our teachers. Nós deveríamos respeitar os nossos professores. Então, com a ideia de obrigação moral. O próximo que nós temos. We ought to help those in need. Nós deveríamos ajudar as pessoas que estão em necessidade. Ou seja, também dá uma ideia de obrigação moral. Right? They ought to respect other people's opinions. Eles deveriam respeitar as opiniões das outras pessoas. Certo? Obrigação moral também. E a gente finaliza com o must. Qual é a ideia do must? O must, ele expressa obrigação, forte necessidade. Ele está muito relacionado a regras. Vocês viram lá no nosso trechinho do vídeo que quando eu cheguei lá na porta da escola, eu não pude seguir adiante. Por quê? Eu tinha que estar com o meu uniforme completo. Eu estava de sandalinha no pé ali, né? Vendo TikTok lá no vídeo e tal. Mas, como o meu uniforme não estava completo, eu não poderia seguir adiante e entrar na escola. Então, isso é a ideia de must, certo? Regras. Por exemplo, students must respect the rules. Os estudantes devem respeitar as regras. Those plants must be watered regularly. Aquelas plantas devem ser regadas regularmente, certo? Então, elas têm que ser regadas. Precisa fazer isso, né? Ideia de forte necessidade. You must wear a helmet when riding a motorcycle. Você deve usar capacete ao andar de motocicleta. Então, estamos falando de uma regra muito clara no trânsito, né? Tem que usar. Você deve usar, right? Então, esses foram os usos dos nossos 3 verbos modais, must, should, certo? E ought to. E nós finalizamos aqui a nossa segunda parte da revisão.